Quando surge o nosso palestra, eu sou o André Galassi e agora chegamos pra valer, né? Agora é mata-mata da Copinha, ou melhor, como diria o poeta, só mata porque é apenas uma partida. Palmeiras classificado para a segunda fase da Copinha, segunda melhor campanha geral, perde só do Grêmio no saldo de gols. Palmeiras enfrenta o Sport neste sábado e agora começou pra valer, agora já pega times de tradição, times de camisa. E o Palmeiras buscando recordes, né? Essa Copinha, já falei algumas oportunidades aqui no nosso palestra, é a Copinha dos recordes. Palmeiras quebrou recordes na fase de grupos, busca quebrar recordes de títulos. Afinal, nunca nenhuma equipe foi três vezes campeã consecutiva da Copinha. Tivemos alguns bicampeonatos, mas nunca tivemos um tri. O Palmeiras quer acabar com essa sina, quer acabar com essa maldição dos bicampeões, né? Que são bicampeões ali, não conseguem o terceiro título. E o Palmeiras com um ataque muito forte, uma defesa muito sólida, vamos falar um pouco mais disso. Até porque o Palmeiras acabou a primeira fase da Copinha com 15 bolas na rede, é muita coisa, e o Palmeiras já quebrou um recorde, né? Mais um entre tantos recordes das categorias de base do Palmeiras, entre tantos recordes da base nessa edição da Copinha. O Palmeiras nunca havia feito tantos gols em uma fase de grupos como fez em 2024, superou a marca de 2004, quando tinha feito 14 gols, superou então por um gol a mais. Aquele último gol do Palmeiras ali do Luigi garantiu esse recorde, o terceiro gol na vitória por 4-1 sobre o Oeste, o gol do Vareto, o terceiro, igualou o do Luigi, que deu o ponto final na goleada, foi o que encerrou ali, né, o que fez passar essa antiga marca de 2004. Em 2004 o Palmeiras chegou a fazer uma goleada de 7-0, né? Em 2024 fez contra a Queimadense, há 20 anos atrás, em 2004, fez contra o Grêmio São Carlense, o meu querido Grêmio São Carlense da minha cidade, o grande São Carlos, um abraço para São Carlos. Então um Palmeiras que vem muito firme e continua mantendo a pegada do recorde de vitórias, né? O Palmeiras chega agora a 18 vitórias consecutivas, então é um número muito grande. Já havia empatado com o Corinthians com 16 vitórias em sequência, superou o Corinthians na segunda rodada, chegando a 17 vitórias consecutivas, já era o maior recorde isoladamente, agora continua aumentando ainda mais esse recorde. Agora com 18 jogos, se vencer contra o Sport, 19, então é muita coisa. Invencibilidade, são 21 partidas sem perder, atual terceira melhor marca da história da Copinha. Entre 21 partidas, são 20 vitórias e um empate, é um empate contra o Água Santa, que quebra uma sequência que poderia ser de 21 vitórias consecutivas. Então é um Palmeiras que tenta buscar a segunda maior marca da história da Copinha de invencibilidade, ficaria atrás apenas do Corinthians, que tem 31 entre 2015 e 2018. Corinthians com essa marca incrível. O Palmeiras pode ser campeão esse ano, que não supera ainda o Corinthians, superaria só em 2025. Então o Corinthians, essa marca a ser batida, sempre chama muita atenção, uma marca absurda. Acho que é muito difícil até o próprio Palmeiras conseguir essa marca de invencibilidade. Teria que ser campeão em 2024 ou ser eliminado nos pênaltis após um empate, né? Então é uma marca muito difícil de ser superada. Mas falando um pouco já do jogo deste sábado, Palmeiras e Sport, Palmeiras amplamente favorito. O Sport não fez uma boa fase de grupos, apesar de ser um time de camisa, apesar de ter ótimos jogadores de seleção brasileira. O Pedro Lima, lateral lá, atuou a Copa do Mundo Sub-17 com a seleção brasileira. O Aranha de lá, o outro lateral, o Vitor Gabriel, o Palmeiras já teve interesse, inclusive. Então é uma boa equipe, é um bom grupo, é um grupo experiente, multicampeão também, principalmente nos torneios estaduais e regionais ali do Nordeste. Mas o Palmeiras é o time a ser batido nessa Copinha, já venho falando isso algumas vezes. Quando qualquer clube se depara com esse número de recordes do Palmeiras, que esses números não só de recordes, mas bons números e uma boa consistência da equipe, a segunda melhor campanha, segundo melhor ataque, uma das melhores defesas, tomou apenas um gol, chama a atenção. Ainda mais atuando em casa, atuando na Arena Barueri, com toda a torcida do Palmeiras. Então, o Palmeiras extremamente favorito contra o Sport. Acho que uma goleada, acredito que não, mas um jogo pode ser até tranquilo. O Palmeiras ainda não experimentou um jogo mais difícil. Contra o Sport vai ser até agora o mais difícil, mas não vejo uma grande dificuldade. Acho que teria que ter um fator extra-campo para o Sport
pressionar o Palmeiras para o Sport igualar o jogo, uma chuva, um lance isolado ali no começo do jogo e o Sport abriu o placar, mas fora isso, acredito que o Palmeiras, com a bola no chão, jogando o jogo jogado do Palmeiras, né, como diriam os antigos, o Palmeiras tem totais condições de fazer um jogo tranquilo, se classificar de maneira tranquila e aí pegar o vencedor de Aster ou Oeste, que a gente encarou já na fase de grupos, ganhou por 4-1, ou o Aster, que é o caçulinha dessa edição da Copinha, né? O Aster fundado em 2023, o Aster de Itacoaquecetuba, que é uma filial do Aster do Espírito Santo. Então muita gente já ouviu falar do Aster em Copinha, era o Aster do Espírito Santo, agora o Aster de São Paulo. Que teve sede em Itacoaquecetuba. O Sport jogou lá, gramado sintético, estádio abarrotado, lotado. O Sport se classificou em segundo lugar nesse grupo, 7 pontos, está invicto, 2 vitórias contra Cruzeiro de Alagoas e Santo André, um empate contra o Aster. O Aster se classificou em primeiro pelo saldo de gols, então vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, mas que dá para ainda jogar e vencer sem aquela grande dificuldade de um clássico ou de outras equipes que já pegaram maiores pedreiras. O caso do Corinthians, por exemplo, Corinthians e Guarani. Vejo o Guarani com totais condições de superar o Corinthians, inclusive. Então, um Palmeiras que deve jogar com a estrutura que já vem atuando. Não vejo o Lucas Andrade fazendo grandes mudanças para essa partida deste sábado. Acho que a principal dúvida que fica é alguns ajustes ali. Se joga o Arthur junto com o Ian de novo, o Ian fazendo um papel de volante muitas vezes. Quem joga na zaga, se a dupla Talisca e Pedro Felipe, ou se o Vitor Reis ou o Vareta pode ganhar essa vaga. O Thales, muita gente tinha dúvida, Thales ou Luigi de centroavante, acho que o Campo respondeu. O Thales fazendo bons jogos como titular, o Luigi entrando muito bem, é uma opção para o segundo tempo, bem como o Riquelme. Patrick deve voltar. E queria fazer um acréscimo aqui, acho que o Palmeiras tem bons reforços no meio da Copinha. Isso porque o time profissional alçou alguns jogadores que estão relacionados na Copinha e que vem atuando pouco pro amistoso contra o Rio Branco de Americana no profissional. A base foi destaque, o Coutinho, que só jogou 20 minutos nessa Copinha, fez 2 gols, por exemplo. Gilberto jogou muita bola. Kidani, que ainda nem estreou na Copinha, entrou muito bem. Eric Belé, que jogou pouco na Copinha, também entrou bem nos profissionais. Acho que esses meninos podem ter uma confiança maior depois dessa experiência profissional. Acho que o Palmeiras ganha esses reforços dessas confianças desses meninos que atuaram um pouco, tiveram a chance de estar do lado de Rafael Veiga, de Gomes, de Dudu, não do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira ainda não retornou, mas da comissão, do staff dele. Acho que esses meninos podem voltar agora para a base com uma confiança maior, e isso é muito importante. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Acho que o Palmeiras é o time a ser batido na Copinha, e o Grêmio é outro favorito, justamente por ter um elenco. Não é só uma equipe, não é um time, não são 11 atletas, é um elenco como um todo. São 30 jogadores muito qualificados. É o melhor elenco da Copinha e um dos melhores times da Copinha. E quando eu falo time, eu falo dos 11 titulares. Então, com essas substituições, com as 6 substituições, o Palmeiras não enfraquece, muito pelo contrário. Acho que tem alguns nomes no banco de reserva que são melhores do que os titulares, porém são mais novos, então por isso que atuam menos. É um Palmeiras muito forte, é um elenco muito forte. Na minha opinião, o Palmeiras é muito favorito, junto com o Grêmio. Esse time do Palmeiras é um pouco menos favorito do que o time de 2022. Aquele time de 2022 era muito forte, era excepcional, era o grande favorito e ninguém conseguia nem bater de frente, mas é mais favorito do que o time de 2023, que foi campeão também. Não chegou a golear na primeira fase, por exemplo. Fez uma primeira fase com 7 bolas na rede, só 7 gols. O Palmeiras mais do que dobrou essa marca esse ano. Então é um elenco e um time melhor do que 2023. Acho que um pouquinho abaixo de 22. Mas é o grande favorito. 2022 era o time a ser batido, o grande favorito. 2023 estava no bolo e pelas circunstâncias, pelo contexto, pela adaptação do Paulo Vitor Gomes foi o campeão. Em 2024 é de novo o grande favorito, um pouquinho menos do que 22. Então, um Palmeiras muito forte. Eu sou André Galassi, acompanhe toda a cobertura do nosso palestra, no site do nosso palestra, também aqui no YouTube, tudo sobre as categorias de base do Palmeiras, independente do resultado, com o Palmeiras eliminado, com o Palmeiras classificado, tem Copinha
o ano inteiro, basicamente. Tem categoria sub-20 o ano inteiro aqui no nosso palestra. Então acompanhe a nossa cobertura também. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Então eu sou o André Galassi e esse é mais um Boletim da Base. E vamos com tudo aí amanhã por essa classificação do Palmeiras na Copinha.